Bom dia, Flávio, bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Então, estamos nesse novo desafio de toda segunda-feira, às 11 horas, a gente trazer um pouco mais da palavra do Espiritismo, né, para que as pessoas possam conhecer, sempre entendendo que todos nós somos um estudante, né? Então, vamos estar aprendendo junto aqui e passando um pouco do recado do Espiritismo através do entendimento de Kardec. É um programa que a gente vai ter alguns convidados em alguns momentos, né? Um programa onde a gente pode, na medida do possível, estar respondendo algumas perguntas e, caso a gente não consiga responder, a gente pode, num outro programa, vir a manifestar o entendimento sobre como o Espiritismo está pensando, como o Espiritismo pensa algumas questões. Vamos começar no nosso primeiro programa contextualizando quem foi, né, Allan Kardec. O nome real de Allan Kardec é Hippolyte Léon Denisard Rivail, conhecido como Professor Rivail. Ele nasceu em 1804 e veio a falecer em 1869, com apenas 65 anos de idade, vítima de um aneurisma. Ele foi um educador, escritor e tradutor francês. Kardec, desde jovem, mostrou uma inclinação para o estudo das ciências e da filosofia. Formou-se pedagogo em 1824 no famoso Instituto de Educação Pestalozzi, na época. Dominava vários idiomas, formou-se, entre eles, alemão, inglês, holandês, italiano e espanhol. Allan Kardec traduziu para o alemão diversas obras didáticas, né, sobre educação. Em 1928, junto com a sua esposa Amélie Boudet, ele fundou um estabelecimento de ensino, né, e passou a lecionar. Ele oferecia, já naquela época, palestras e cursos gratuitos de química, física, anatomia comparada e astronomia. Por que eu falo isso, né? Para a gente entender um pouquinho que Kardec era uma pessoa qualificada para a época, estudada, né? Então, ele tornou-se membro de várias academias na época e recebeu vários prêmios e reconhecimento e publicou várias obras sobre educação. O Espiritismo entrou na vida de Kardec a partir de 1852, aos 48 anos de idade. Allan Kardec iniciou suas experiências com o mundo da espiritualidade numa época que a Europa despertava atenção para uns fenômenos conhecidos como espíritas. Allan Kardec investigou fenômenos espirituais registrados nos Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha. Em determinado momento, ele tomou conhecimento das mesas girantes, né? Então, o que eram as mesas girantes? As pessoas se reuniam. Quem lembra daquela brincadeira que se fazia na infância, né, do copo, né? Então, naquela época, eram as mesas girantes. Então, através da mediunidade, de efeitos físicos, os espíritos se comunicavam com o bater das mesas, né, no chão. Por isso que se chamava mesa girante. Era uma época importante desse tipo de manifestação, porque as questões espiritualistas e religiosas eram muito fortes, né? Então, para as pessoas tomarem conta e conhecimento, a comunicação tinha que ser de uma forma mais bruta, digamos assim. Então, cada batida no chão representava uma letra do alfabeto. Então, era muito difícil a comunicação. E aí, com o tempo, as pessoas foram acreditando mais, entendendo que existia um mundo espiritual e passou a ser desnecessário esse tipo de comunicação. Nós temos que ter claro, gente, que nós estamos falando de uma época muito remota em que não existia WhatsApp, não existia Facebook, não existia rede social, né? Para vocês terem uma ideia, quando esse livro, o Livro dos Espíritos, foi lançado na sua primeira versão, em
1857, Sigmund Freud, que é um médico alemão, pai da psicanálise, tinha apenas 1 ano de idade. Charles Darwin veio com a teoria da evolução, né, da evolução animal ao homem, em 1859, 2 anos após. A Primeira Guerra Mundial não tinha nem acontecido, que ela foi de 1914 a 1918. A primeira transmissão de rádio, Flávio, foi em 1901, quer dizer, alguns anos depois. E a primeira transmissão de telefone, que teve uma frase completa, foram 20 anos depois, em 1876. Então, era um momento em que a comunicação era muito difícil. Então, as pessoas tinham que perceber a espiritualidade de um determinado jeito. Um dos espíritos ao qual começou a dialogar com o Kardec, que ele se identificava como espírito familiar, disse que conhecia Kardec de outras encarnações, né? E, de um momento, conhecia ele como um druida, né? Um druida eram sacerdotes lendários do povo celta da Europa. E aí Allan Kardec, para diferenciar todo o seu trabalho pedagógico enquanto professor Rivail, ele passa a se chamar, a se denominar e usar o nome dele enquanto druida, Allan Kardec. Então, existem 2 momentos na vida do professor Rivail, né? Que é quando ele não tinha conhecimento do Espiritismo e depois quando ele passou a ter o entendimento do Espiritismo e construir e fazer a codificação desta obra com 5 livros, que nós vamos falar mais adiante. Junto, ele fundou a Sociedade Parisiense Espírita. Mas qual é o interessante do professor Rivail, depois Allan Kardec? Ele era um cientista, né? E ele conseguiu, através de uma metodologia científica, comprovar a existência do mundo espiritual. Como é que ele fez isso? Em 1857, ele publicou o primeiro livro dos Espíritos. O primeiro livro dos Espíritos haviam 501 questões. Então, como é que ele fez? Ele enviou várias perguntas para um conjunto de médiuns em várias partes do mundo. E esses médiuns responderam por carta. E nessas cartas, as perguntas que tinham a mesma resposta, dava para entender o seguinte: bom, então isso é a espiritualidade se manifestando para os médiuns. E aí, através de um método científico, ele conseguiu comprovar isso aí. Esse primeiro livro, com 501 questões, né, quando vieram as questões, ele tinha um grupo ao qual ele conversava, e surgiram mais indagações, mais dúvidas. E aí surgiu a segunda versão do Livro dos Espíritos, que é este final, é a versão final que a gente usa até hoje, com 1019 questões. Kardec mantinha contato para elaborar esse livro com grupos espíritas de cerca de 15 países da Europa e das Américas, né? Depois, mais adiante, em 1861, Kardec lançou o Livro dos Médiuns. O que é o Livro dos Médiuns? É tudo aquilo que um médium que recebe percebe a comunicação com os espíritos, com o mundo espiritual, precisa saber, para que ele não seja enganado e que ele também não engane as pessoas, né? Então, é um livro de estudo. Já em 1864, ele lançou o Evangelho segundo o Espiritismo, né? E aí demonstra muito forte, e é bom sempre frisar isso, que nós somos uma filosofia espírita com um entendimento cristão, né? Nós temos Cristo como a nossa principal referência no mundo, né? e de sua obra. Logo em seguida vem o céu e o inferno, a justiça divina segundo o Espiritismo, onde ele contextualiza essa questão, né? Da lei de causa e efeito, por que nós espíritas, por exemplo, não entendemos a existência do céu e nem do inferno, né? Nós
compreendemos a pluralidade das vidas, né? E a gente vem aqui para que a gente possa ir melhorando. E aí vem uma questão muito interessante. Diferente das outras religiões, que pensam assim, nós éramos espíritos puros, né? Perfeitos, que caímos na tentação e voltamos à Terra para a gente poder se redimir e recuperar a nossa condição de um espírito puro e voltar ao reino de Deus. Segundo o Espiritismo, nós nascemos puros e ignorantes, né? Ignorantes no sentido puro da palavra, né? E nós viemos através das encarnações evoluindo. E conforme a nossa evolução, né, a gente vai chegar a um momento em que não vai precisar mais reencarnar. Então, nós não éramos algo perfeito, né? Nós começamos simples e ignorante, que nem foi passado essas informações para o Kardec na época. E, por fim, teve a publicação do livro A Gênese. A Gênese é o fechamento de toda essa obra que Kardec criou, né, na codificação do espiritismo, como nós chamamos. Uma coisa que é muito interessante as pessoas saberem é que Kardec desenvolveu todo o entendimento espírita ao longo desses anos de estudo. Então, uma obra completa a outra. Uma obra mostra, em determinada época, o que poderia ser mostrado que não se conseguiu mostrar no primeiro livro, por exemplo, no Livro dos Espíritos. Como eu falei, naquela época nós nem entendíamos a questão da evolução da espécie humana. Como os espíritos iam dialogar com a gente, a questão da evolução dos espíritos. Seria muito difícil a nossa compreensão, né? Então, por isso que a questão da evolução da espécie humana ela é melhor relatada nos últimos livros de Kardec ao longo de uma pesquisa, de um estudo de 10, 12 anos. Junto a isso, Kardec sempre fez o estudo coletivo com as pessoas, né? Sempre diz, nós somos estudantes e precisamos sempre dialogar e aprender mais, porque com o tempo a ciência vai nos dando respostas que fazem com que a gente compreenda melhor o universo e essas questões. Então, por isso que algumas questões estão melhor esclarecidas nos últimos livros. E, para isso, Kardec montou a Sociedade Parisiense e a Revista Espírita, onde os grupos de espíritas da época se reuniam, né, debatiam as questões que estavam pertinentes, e ali havia o contraponto, o debate. Então, por isso que muitas das respostas também estão na Revista Espírita e não só nos livros de Kardec. Temos interatividade, Lisete Bueno mandando bom dia, Cibele Proença de Castro na escuta do programa, Fernanda Kaufmann acompanhando o programa, Fabiana Subtil nos ouvindo, Tiago Bacaus ouvindo o programa, Maria Horaci Klein mandando bom dia, nosso prezado historiador, nosso querido Breno Vilites Neto, bom dia, amigo. A Fernanda Kaufmann também manda bom dia, está acompanhando aqui a programação. A Eliane Padilha Lacerda Bacégio, a Elizabeth Moura também acompanhando o Momento Espírita, conhecendo Kardec e o Espiritismo que está estreando hoje aqui na Rádio Cidade com Eduardo Silva. Temos a participação de Selenita Rodrigues da Silva, lá de Arambaré, juntamente com a filha Andressa, mandando bom dia. A Rosana Sortica, bom dia, Eduardo. A Marta do Espírito Santo também está mandando bom dia, está na escuta do programa. A Tati Tisca, o Arnaldo Bierhaus, a Beth Martins, a Adriana Roche, a Tereza Ribeiro Quevedo, Passo da Barca Cristal, Cleni Alves, Arlindo Lacerda, Geni Evangelista Medeiros, Jean Bloomberg, Inês Pereira, Salete Manarim, também acompanha a gente no exterior, o Gerry Lacerda em Amaral Ferrador, a dona Vera Lúcia no bairro Vila Nova, o Jefferson Pereira, a Marlene Tisca também ouvindo a programação, a Elizabeth Moura, o Elton Fagundes, a Natália está fazendo uma pergunta: quais são os principais preceitos do espiritismo, da doutrina espírita? Pergunta da Natália. Essa é uma pergunta bastante importante, né?
Mas a principal questão que a gente deve entender é que nós acreditamos na reencarnação, na evolução do nosso espírito ao decorrer das nossas passagens aqui na Terra. Então, tem uma coisa que eu sempre falo, né, que existem as necessidades do corpo físico, né, e existem as necessidades da alma. E, da mesma forma, isso envolve tudo, porque nós estamos num corpo físico hoje aqui, passando as necessidades que ele se apresenta de acordo com o planeta em que nós vivemos. Então, por exemplo, nós sentimos dor, né? E quem sente a dor é o corpo físico, né? Não é a nossa alma. E aí vale interessante saber, entender o seguinte: quando a gente fala alma, a gente está falando do espírito encarnado. Então, alma e espírito são a mesma coisa. A diferença é que a alma está encarnada e o espírito não está encarnado. E a alma, enquanto encarnado, nós temos algumas faculdades, que são 3, que é a vontade, a razão e a imaginação. E aí é muito interessante, porque a vontade nos leva à inteligência, a razão ao senso moral e a imaginação à criatividade. Essas faculdades da alma. Então, vamos supor, Flávio e ouvintes, uma pessoa que tem o desejo de fumar, mas não pode fumar. O desejo é da carne, é do corpo, não é da alma. Então, a gente começa a evoluir quando, mesmo estando com desejo de fumar, a nossa vontade diz assim: eu não vou fumar, porque isso me prejudica. O diabético, que tem o desejo de comer o doce, né, e vai lá e come, quando ele consegue que a sua vontade se sobreponha ao seu desejo, ele está fortalecendo a alma e, com certeza, partindo para um processo evolutivo em que sua inteligência aumenta. Então, quando a gente começa a ter esse entendimento de que há necessidades e questões do corpo e há necessidade e questões da alma, a gente começa a compreender a que viemos, aonde estamos inseridos e como podemos passar pelas dificuldades que enfrentamos no dia a dia. Muito bem, nós temos perguntas aqui também do Jair. O Jair está perguntando o seguinte: como se dá a conexão do médium espírita com o consulente? Ele gostaria de entender esse momento de conexão entre médium e a pessoa que está procurando o atendimento mediúnico. Que a pessoa que está atendendo ou o médium, o espírito? O médium, né? O médium, no momento em que ele está atendendo, ele não é o espírito do dia a dia, ele está recebendo uma entidade, ele está recebendo um espírito, melhor dizendo. E o Jair, ele pergunta exatamente como é feito esta conexão do campo espiritual com o consulente. Bom, a gente não vai conseguir responder tudo num só programa. Nós vamos ter um programa em que a gente vai falar dos tipos de mediunidade, né? Então, por exemplo, o médium escrevente, né, que faz a psicografia. Então, nós temos o médium intuitivo, em que ele simplesmente recebe a intuição do espírito que está à volta e escreve a mensagem. E tem os médiums mecânicos, por exemplo. Tem um semimecânico, mas tem o médium mecânico, que é aquele em que ele pode estar conversando contigo e a mão dele está escrevendo, né? Por exemplo, Chico Xavier era um médium mecânico, onde o espírito, né, se utilizava do corpo dele para escrever, né, as suas obras e mandar as suas mensagens. Então, aí vem de acordo com o tipo de mediunidade. Como é que a gente sabe que uma pessoa é médium ou não, né? Isso tem um exercício, as coisas vão acontecendo, né? E a gente vai aprimorando a nossa mediunidade. É importante saber que a mediunidade, tu já vem com ela, tu nasce com ela, né? Às vezes tu desenvolve ou não. Todos têm uma determinada parcela de mediunidade. A mediunidade, ela é uma questão física. Quem não tem essa questão física para ser um médium, por exemplo, que se comunica com os espíritos, tu não vai conseguir, né? Tu tem que ter vindo com ela fisiologicamente já desde o teu nascimento. Nós temos aqui o William Haas, lá na Eletrônica Telesom, na rua Luiza Maranich, está ouvindo aqui o programa.
Jureni Klippel, também acompanhando aqui o programa Momento Espírita em sua estreia aqui na nossa Rádio Cidade. O Paulo e a Solange, o casal, ouvindo a nossa programação e perguntando o seguinte: quem frequenta, por exemplo, uma igreja evangélica ou católica, pode frequentar um centro espírita? Há alguma proibição nesse sentido? Não, não há. O que existe é algumas compreensões diferentes, né? Por exemplo, nós acreditamos na reencarnação, né? Na pluralidade das vidas, para que a gente possa evoluir. Outras religiões não acreditam nisso. Mas existe uma questão que vai ser tema de um programa específico, talvez seja até o próximo, que é importante salientar. Espiritismo é religião? O que Kardec, na sua obra, falou sobre isso, né? Que foi o codificador do Espiritismo? Kardec diz o seguinte, né, dando um spoiler, né, que religião, ela perdeu o sentido real da palavra. Religião era comunhão de entendimentos e de crenças. Hoje, quando tu pensa em religião, tu pensa todo ele num ritual de como é o funcionamento de uma igreja, né, por exemplo. Então, mudou o sentido da palavra religião. Então, na verdade, nós nos identificamos como uma filosofia e uma ciência. Por que uma filosofia? Porque trabalhamos com a questão e com a evolução moral das pessoas, da sociedade e do mundo. E uma ciência porque nós nos comunicamos com um outro mundo, com o mundo invisível, com o mundo espiritual. Então, alguns espíritas se reivindicam também religião, né? Mas o entendimento de Kardec é que nós somos uma ciência e uma filosofia. Por isso, Flávio e ouvintes, nós podemos estar em todas as religiões. Porque, como eu falei aqui das questões da faculdade da alma, é algo que a gente melhore, que a gente vá melhorando com o conhecimento e com o entendimento. Não somos contrário a nenhuma religião. Todas as religiões, seja qual for, desde que traga o conforto, que faça com que a pessoa se sinta melhor e ela possa se relacionar melhor com as suas dificuldades enfrentadas no dia a dia, para nós tem o seu valor. Nós temos um profundo respeito com relação a isso. A ex-vereadora Glaci Sperbe de Oliveira, bom dia, amigo Flávio, ouvintes, debatedores, semana abençoada e que o Espírito Santo de Deus seja sua âncora. Acredito no dom de recepção, diz a dona Glaci. A Tati Tisca também está acompanhando, o Arnaldo Bierhaus. A Márcia está fazendo uma pergunta: qual a relação entre Umbanda, Espiritismo e maçonaria? Pergunta da Márcia. Bom, maçonaria não tem nada a ver com Espiritismo. Né? Então, não tem a ver. Né? Até falo isso com muita propriedade porque eu não conheço a maçonaria. Né? Então, se eu, como espírita, se tivesse alguma relação, eu deveria saber alguma coisa sobre maçonaria. Então, não tem nenhuma relação. Umbanda é uma religião de matriz africana, ao qual eu também não tenho muito conhecimento, mas é uma religião que acredita na reencarnação também, né? Que existem espíritos evoluídos, e então ela tem a sua estrutura de como dialoga com o mundo espiritual, ao qual a gente respeita muito e tem muito carinho também pelas matrizes africanas, no caso, né? Que muitos se consolidaram e se modificaram aqui no Brasil. Pergunta ainda da Márcia: um maçom pode frequentar um centro espírita? Qualquer pessoa pode frequentar um centro espírita. Uma vez, um médium pesquisador fazendo... E aí não estou fazendo referência à maçonaria, né? Estou fazendo uma referência a que qualquer pessoa pode participar de um centro espírita, né? Principalmente nas sessões. Ele, acompanhando para fazer a sua pesquisa, entrava sempre nas sessões uma pessoa embriagada, com muita dificuldade, e nunca melhorava. E aí esse pesquisador perguntou para o responsável do centro espírita: mas
por que tu deixa? Se essa pessoa não melhora, não evolui, qual é o sentido de ela vir toda semana aqui, às vezes perturbando? E o responsável pelo centro espírita respondeu: a gente pode não estar conseguindo ajudar esse irmão, mas a gente ajuda e encaminha os irmãos espirituais que o acompanham, que sempre vêm junto com ele, porque a sessão espírita é isso, né? Quando a gente está no centro espírita, além das pessoas encarnadas que estão ali, nós temos um mundo espiritual que passa ali, que são chamados. Muitas vezes, quando tu vai no centro espírita e pensa assim, eu vou no centro espírita hoje. Aí tu passou por um irmão espiritual na rua, diz, eu vou acompanhar essa pessoa junto no centro espírita, e ela vai junto. Né? Por que os espíritos dialogam com a gente e às vezes tem certa afinidade? É pelo tipo de vida que nós vivemos. Né? Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que gosto da promiscuidade, né, de questões relacionadas ao sexo, eu vou estar envolvido com espíritos que gostam desse tipo de coisa, que ainda não tem a evolução, né, adequada no mundo espiritual. Se eu sou uma pessoa que gosto de beber, eu vou reunir à minha volta espíritos que gostam de pessoas que gostam de beber, né? E se eu sou uma pessoa que não bebo, que não fumo, que preserva a família, eu vou me relacionar com esse tipo de espírito. Então, quando eu vou no centro espírita, são esses que nos acompanham. Paulo Hervino Azevedo, da Zona Sul, uma excelente audiência aqui na estreia do programa. Jean Silva, o locutor Gilco Silva, Jurenir Clipel também ouvindo aqui a programação. A participação também do Adélcio. Mesa espírita pode receber manifestação de almas de entes queridos e falar com seus familiares através do médium? Pergunta do Adélcio. Sim, pode. Nós temos várias sessões espíritas nesse Brasil afora, então que são sessões de manifestação dos espíritos, né? E principalmente dos médiuns escreventes, que a gente chama, que é conhecido também como psicografia, né? Então há encontros que se realizam onde é a oportunidade que, caso o espírito tenha permissão do mundo espiritual de trazer uma mensagem ao seu ente querido na Terra, que esteja ainda encarnado, ele pode, através do médium, através da voz, né, como uma mensagem oral ou através da escrita, dar o seu recado. A Glaci Sperber de Oliveira dizendo: o dom da revelação do Espírito Santo de Deus, respeito todas as religiões, Deus é um só. Tenho muitas pessoas da família que são espíritas e também já frequentei centro espírita. A Jane te faz uma pergunta aqui um tanto curiosa, diz ela: o que significa quando a gente vê alguém e tem a impressão de que esse alguém já fez parte da nossa vida, que é nosso amigo, ou que nós o conhecemos sem nunca ter visto antes. Esta é uma manifestação do campo espiritual, já que a doutrina espírita defende a reencarnação, ou seja, em outras vidas fomos parentes ou conhecidos? Pergunta a Jane. Exatamente, ela já deu a resposta, né? Então, quando a gente vem nessa encarnação, a gente escolhe o que vai passar, o que vai viver, e com quem a gente vai se relacionar. A gente vem por alguns motivos, né? Então, para resgatar algumas questões, para ajudar, com a missão de ajudar alguém. Então, a gente tem um círculo de amizades, né? E de parentes que já eram de outras vidas. Ao mesmo tempo, tu pode encontrar uma pessoa na rua que hoje é tua amiga, mas que numa outra encarnação pode ter sido tua esposa, pode ter sido teu filho, pode ter sido tua mãe. E aí por isso que vem aquelas afinidades gratuitas, que a gente não sabe como eu gosto dessa pessoa, que pessoa maravilhosa. E não tem uma explicação muitas vezes, não tem, né? explicação. A explicação, na verdade, é pela nossa relação com o mundo espiritual. E quando a gente tem divergência, que tu olha para aquela pessoa e tu não gosta dela, é a mesma coisa. Podem ter sido adversários ou antipatias adquiridas numa outra encarnação,
E que nesse mundo vocês se encontraram, por exemplo, como um vizinho, e vão ter que aprender a conviver lado a lado, ou na própria família, né? Assim, a minha irmã, meu irmão conseguiu um cunhado que eu não suporto, uma cunhada que eu não suporto. Bueno, está vindo justamente porque a gente deve aprender a se relacionar com as pessoas. Não é à toa que Deus nos deu a oportunidade de vivermos em sociedade, coletivamente. E a sociedade vai evoluindo com o tempo, fruto do quê? Das nossas relações pessoais. O Elair Santos Oliveira, lá de Tramandaí, Litoral Norte, gostaria de acompanhar uma sessão espírita. Nunca fui. Está convidado, né, Elair? Aí na tua cidade, certamente, aí no Litoral Norte, tem casas espíritas, centros espíritos, e tu vai te sentir, reconfortado, eu poderia assim dizer. O Delcio Kenny Bueno também está nos ouvindo, a Zuleika Martins está também acompanhando aqui o nosso programa, o Samuel Kolesny, nosso querido Samuel Kolesny aqui do Edifício Solares, André e o Arecildo, o Oswaldo Lúcio, o Arlindo Lacerda. Olha, impressionante a audiência do programa. Eu também estou surpreso, Flávio. Eu fico feliz, né, porque a gente traz aqui na Rádio Cidade a diversidade de assuntos. Nós vamos ter um programa que vai tratar sobre a religião, que a Umbanda é uma religião, o coletivo Luz de Aruanda, com o sacerdote, né? O pai Cláudio Kubiak vai estrear em breve o seu programa aqui na Rádio Cidade. Nós temos um programa Axé Omã Não Para, às terças-feiras, 11h30 da manhã, com o Babalorixá Valdecir. A gente traz essa diversidade de temas e tem uma audiência, assim, fantástica, né? A Glaci fala aqui em Conexão Espiritual. A Fernanda também está ouvindo aqui a programação, parabéns pelo programa, estou adorando ouvir esses temas que até então eu desconhecia, diz a Fernanda, e perdoe-me a minha ignorância, mas gostaria de esclarecer neste programa, é verdade que o filho escolhe a família, o bebê, ele escolhe a família que ele quer vir ou não? Como é que acontece essa questão da definição de concepções, pergunta a Fernanda. Antes, falando para aquele amigo que disse que tem vontade de conhecer o Elair, lá de Tramandaí. Isso. Eu só sugiro o seguinte, que se ele puder chegar 15 minutos mais cedo, porque quando tu entra na casa espírita, a espiritualidade já está agindo sobre ti. Então, ali é o momento de tu fazer a reflexão dos teus problemas, se tu tem um ente querido, um desafeto, um ente querido que precisa de alguma situação, é ali o momento de tu ficar pensando, porque aí a espiritualidade junto começa a agir. A questão do meio familiar em que tu vive, né, se dá de várias maneiras. Né? Se o espírito é muito pouco evoluído e precisa reencarnar, pode ser uma decisão compulsória, né, que ele não tem escolha. Né? Mas isso é muito difícil de acontecer. Geralmente, através do arrependimento sincero no mundo espiritual, pelas dificuldades que tu enfrentou nas vidas anteriores, a pessoa escolhe, olha, eu quero reencarnar com fulano e com ciclano, para que a gente possa diminuir as nossas diferenças, que a gente possa se entender melhor. E aí, Flávio, o filho pode escolher os pais, mas sempre tem a concordância dos pais. Né? Então, o arranjo familiar geralmente já está pronto. Então, vocês vão reencarnar de novo, o Eduardo vem junto, vai casar com a Cibele, né? E os filhos que desejaram encarnar junto, ou que vocês desejaram, né? A Luísa e a Júlia, estou falando do meu exemplo, né? Isso já houve um acordo, vão nascer alguns anos depois. E aí a gente vem, através da nossa existência, aprimorando o nosso relacionamento e a nossa evolução. É muito interessante, Flávio, porque Deus é tão maravilhoso que nos deu a bênção do esquecimento. Então, quando a gente encarna, a gente esquece a nossa vida anterior, as nossas encarnações anteriores. E quando nasce uma criança, ela vem meiga, frágil e precisa da atenção dos pais. Então, tu começa a nutrir um carinho para aquela criança,
né, para aquele ser que está ali nas tuas mãos, os cuidados, o afeto. Por isso que criança, principalmente até os 7, 8 anos de idade, são puras, ingênuas e nos surpreende a cada dia, né, porque para aprimorar essa relação de amor. Quando ela vai chegando na adolescência, ela começa a criar já, a manifestar a sua identidade espiritual. E aí começam a haver as diferenças, muitas vezes, nas famílias, né? Mas é isso, mas tu já está nutrido por aquele amor que tu construiu enquanto ela necessitava da tua atenção. Bueno, muitas vezes, em 2, 3, 4 encarnações atrás, podemos ter sido adversário, podemos ter matado o outro, digamos assim, e aí a gente vem para essa vida. E aí depois, quando tu volta para o mundo espiritual e alguém chega e diz assim, tu sabe essa pessoa que é tua filha? Há 5 encarnações atrás, vocês tiveram uma disputa e um de vocês morreu. E aí não importa mais, porque eu já adquiri amor por ela nas outras encarnações, tu entende? Então, a misericórdia divina, né, Deus é muito bondoso quando nos dá essa possibilidade do esquecimento e de a gente poder resgatar nossas diferenças nas existências que a gente tem aqui no mundo. A ouvinte Fernanda Kaufmann diz: muito bons esclarecimentos, parabéns. Também está ouvindo aqui a estreia do programa, está adorando. Esse é o Momento Espírita, conhecendo Kardec e o Espiritismo. A ex-vereadora Glaci dizendo: admiro o Flávio por dar oportunidade de todas as religiões exporem suas doutrinas. Gosto e sou curiosa em algumas coisas que às vezes não consigo entender. O programa está sendo bastante elucidativo, o programa bastante com a pauta bastante positiva. Entidades mediúnicas no espiritismo, como acontece, né, a formação de uma entidade mediúnica, já que, por exemplo, na Umbanda, espíritos de índios, na sua grande maioria, são caboclos, pretos velhos, espíritos de escravos. Existe uma interpretação com relação à questão de Exus, que são filhos de fazendeiros ou líderes políticos que praticaram maldades em outras encarnações. Uma forma de se redimir é voltar praticando bem. Mas uma coisa muito importante é que todas as entidades, acima de tudo, são espíritos evoluídos, são espíritos iluminados. Um espírito que não é iluminado, ele não pode se tornar uma entidade e participar do corpo do médium, trazendo orientações a quem procura. Dentro do espiritismo, como é que acontece essa questão de entidades mediúnicas? Na verdade é o seguinte, é muito interessante dentro de um trabalho do centro espírita, muitas vezes a gente dá passagem, que a gente chama, para espíritos que não sabem que desencarnaram, né? E aí a gente tem a missão ali de explicar para ele que ele está no mundo espiritual. Então, existem vários tipos de situações com espíritos mais evoluídos e com espíritos menos evoluídos. A grande questão, Flávio, que eu vejo, é que o espírito, principalmente o evoluído, ele assume a forma que precisa para se comunicar com as pessoas. Porque, por exemplo, alguém pode ir no centro espírita e dizer assim, não me agradei. Não me agradei, mas pode ir numa Umbanda, numa Quimbanda, ou sei lá, em outros, e dizer assim, aqui eu gostei, me identifiquei. Então os espíritos que regem as casas são todos evoluídos, né? E eles assumem a forma necessária para conseguir fazer a comunicação nossa. Porque cada a gente tem o nosso gosto, o nosso entendimento, a forma de querer trabalhar, por exemplo, e isso também se reflete nas religiões e nos entendimentos. Então, os espíritos são evoluídos e, por serem evoluídos e querem a nossa evolução, é que eles assumem a forma que nós necessitamos. Não sei se eu respondi a pergunta. Não, acredito que sim. O Nero André Flores também está acompanhando aqui o programa, está acompanhando aqui a estreia do Momento Espírita. Uma pergunta que chega aqui, a pessoa não se identificou pelo WhatsApp, não consegui ver aqui o nome do ouvinte, mas ele pergunta o seguinte: quais os tipos de médiums existem dentro da doutrina espírita?
já que na Umbanda existem os médicos conscientes, os inconscientes e os parcialmente conscientes. Como é que é essa comunicação, essa conexão dentro do espiritismo? Isso aí vai ser fruto de um programa específico que a gente vai fazer sobre os tipos de mediunidade. É aquilo que eu falei. Nós temos médicos intuitivos, nós temos os médiuns mecânicos, né? Então, que seria mais ou menos o que tu falou aí, né? no que se refere à Umbanda. Mas aí a gente precisa de um programinha mais detalhado, com mais tempo, para poder explicar exatamente e a gente não passar uma informação incompleta, né? Perfeito. Bom, estamos com 11h46 da manhã. O programa vai ao ar todas as segundas-feiras, às 11 horas da manhã, sem horário para acabar. Nós temos compromisso ao meio-dia com o Sérgio Dornelles, que assume o Jornal Regional, mas o programa já está com 47 minutos de duração. A nossa ideia era 20 minutos, meia hora. Era 20 minutos, no máximo meia hora, e a gente já extrapolou aí no primeiro programa. E muita gente aqui se manifestando. A Helena Possebon está nos acompanhando aqui, gostando também do programa. William Rocha também está com a gente, Daniel Barbosa, Maria Claudete Silveira, a Rosana Sortica Zuleika Martins nos acompanha, o nosso colega Sérgio Dornelles, que daqui a pouco entra no ar com o seu Jornal Regional. Temos aqui também a Liliane da Silva Batista, também está ouvindo o programa, Lienilda Pereira Nunes, Marcelo Schabtsbenger. Ouve a gente também a dona Vera Lúcia, o Paulo Pedro Fragoso de Souza. Eu comentava com o Eduardo aqui, uma audiência fantástica pelo aplicativo, pelo site, pelas nossas redes sociais, pelo nosso Facebook, lá no portal da Rede Cidade. São 20 emissoras de rádio que estão retransmitindo esse programa, não só para o Rio Grande do Sul, mas também para o Brasil, além da nossa TV Cidade. Isto mostra o interesse do ouvinte em ter conhecimento, né? É isso que nós queremos trazer, é o bate-papo inteligente, é trazer conhecimento. O objetivo do Eduardo aqui não é aumentar o número de frequentadores na casa espírita que ele trabalha. Ele, quando me procurou e me trouxe esse projeto, me propôs de nós termos aqui um espaço para falarmos sobre o espiritismo, é exatamente tirar dúvidas da população, de quem tem dúvidas, né? A gente buscar levar a informação. É diferente, a gente respeita, né? Tem igrejas que contratam espaços de rádio, e aqui não é nenhuma crítica, cada um tem a sua posição, o seu posicionamento, seus objetivos, a fim de atrair novos frequentadores, novos membros ao seu templo. Não é esse o objetivo do programa. Nós estamos aqui para fazer um bate-papo e levar informações. Tanto é que a gente abre aqui os nossos canais para que as pessoas possam tirar dúvidas. E todas as segundas-feiras assim será. E a ideia do Eduardo, eu gostaria que tu falasse para a gente encerrar o programa, da possibilidade de trazermos aqui convidados especiais para fazer um bate-papo com a gente, né, Eduardo? Isso. A gente vai trazer pessoas aqui em determinados momentos, né, para a gente conversar sobre temas específicos. Né? A gente pode, por exemplo, chegar e falar sobre a questão da drogadição, né, de como funciona isso, e a pessoa vir aqui dar exemplos de como a gente conseguir superar esse tipo de problema, esse tipo de dificuldade. Então, enfim, vários temas a gente pretende trazer convidados. Mas a ideia também, Flávio, é justamente essa, né, de sanar as dúvidas, levar o conhecimento, para que as pessoas conheçam o espiritismo e consigam desmistificar, né, porque existe muito preconceito, muitas vezes, inclusive com as religiões africanas, né, e aí a gente tem que sanar isso aí através do conhecimento e também aprender, porque vocês não tenham dúvida. Vocês vão fazer perguntas que eu não vou ter as respostas, e aí eu vou ter que estudar, pesquisá-las para poder trazer num outro programa, e isso vai me ajudar muito, e uma ajuda mútua, né, coletiva, Flávio, que eu acho que é importante. Quero desde já agradecer, né, as perguntas, a audiência, a espiritualidade por ter nos acompanhado aqui, nos orientado nas respostas. Enfim, que a gente consiga sempre desenvolver um programa com muita paz, com muita harmonia, e que isso sirva para a nossa evolução espiritual.
Muito obrigado. Muito bem, a nossa ouvinte Laura Martins também está ouvindo aqui o programa, o Jean Bloomberg também está ouvindo aqui a programação, está mandando um abraço, dizendo que está muito bom o programa. A Beth Martins nos ouve, a ouvinte Salete, o doutor Simão Pereira da Silva Neto e a dona Tânia, Alice Moura, Mauro Prestes nos ouvindo lá em Dom Feliciano, Denise Silva Lucena, Elton Fagundes, Elizabeth Moura, Marlene Tisca, também nos acompanhando, Gilmar Luz, Alzira Ribeiro, Centro Espírito Luz da Vida, Daiane Cunha Ribeiro, Maria Loiva Ribeiro Laguna, Zeni Vargas dos Santos, William Haas, João Batista Santana Marques, Eni Pagoto na Serra Gaúcha, João Dietrich, certamente Serra Gaúcha nos ouvindo pela Rádio Cidade Serra, lá em Caxias do Sul. Nadirlon Costa Lopes também nos ouvindo, a Silvia também acompanhando por aqui a nossa programação, a nossa ouvinte Alice Moura. Não tenho aqui a cidade da Alice, mas também está acompanhando aqui o programa, né? E muita audiência, muita gente aqui acompanhando a Rádio Cidade, também aqui no WhatsApp, várias pessoas se manifestando, né? É muito importante essas manifestações que chegam, pessoas que têm dúvidas, né? Que querem seguir uma orientação. Um ouvinte aqui, não tem o nome aqui do ouvinte, vamos ver se eu acho aqui a identidade do ouvinte, é o Diego. O Diego está dizendo: respeito o credo de cada um, mas segundo a Bíblia, aos mortos está destinado a morrer uma única vez, vindo depois o juízo. E a Bíblia também diz que os mortos nada sabem. Então, de onde os espíritos tiram isso de ver ou falar com espíritos de gente falecida? Na minha opinião, isso não existe. Não é, e eu acho que até cabe aqui um esclarecimento, não é espírito de pessoas que simplesmente morreram, espíritos que desencarnaram, são espíritos evoluídos, espíritos iluminados que passam um determinado período, não sei, ainda não tenho esse conhecimento, se no purgatório, numa dimensão certamente superior à nossa, mas passam por um processo de aprendizado. O Eduardo pode nos auxiliar nesse debate. Primeiro é o seguinte, esse programa não tem nenhuma pretensão de problematizar ou polemizar com outras crenças. Estou aqui de coração aberto, apenas transmitindo o nosso conhecimento. Quem pensa contrário, respeito a opinião. Mas é como eu disse, segundo o Espiritismo, os espíritos vêm puros e ignorantes e vão evoluindo conforme a passagem reencarnatória. Quanto mais reencarna, mais ele evolui, mais ele aprende. Então nós lidamos, no Centro Espírita, por exemplo, com espíritos não evoluídos também. Nós temos obsessores, nós temos espíritos que não têm compreensão de muita coisa. Mas estes não prestam serviço dentro do Centro Espírita, eles vão lá em busca de uma luz. Em busca de ajuda, exatamente. Agora, a espiritualidade com quem a gente trabalha, com quem nos ajuda, né, que nos auxilia no hospital espírita que temos ali na nossa casa, né, isso são espíritos iluminados que já tiveram várias reencarnações, né, e no próprio Livro dos Espíritos, nós vamos entrar em determinado momento, Flávio, para falar sobre isso. Qual é o espírito mais iluminado que veio à Terra? Essa foi uma pergunta que Kardec fez e o mundo espiritual falou, ao qual nós devemos nos espelhar. Jesus Cristo. Perfeito. Tiago Bacaus, parabéns, que bom esse tema, estou adorando, estou ouvindo a Rádio Cidade. André Pereira também acompanhando. A Silvia, Flávio, aqui Santa Cruz do Sul, estamos ouvindo a Rádio Cidade Santa Cruz do Sul. A Leonora, olá, sou de Encruzilhada do Sul, estou ouvindo pela Rádio Cidade Camaquã, sei que vocês têm uma retransmissora aqui na minha cidade, que às vezes também eu acompanho lá no portal da Rede Cidade. Alô, Leonora, alô, Encruzilhada do Sul. Praticamente aqui várias regiões do estado nos acompanhando, além, é claro, da nossa Camaquã, da nossa região Centro-Sul e da nossa região Costa Doce. Hoje estamos presentes em 17 regiões estratégicas do estado do Rio Grande do Sul. O William também acompanha aqui o nosso programa. Mandamos um grande abraço. E um abraço a você, Eduardo, e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Assim seja.